12 em ponto 98. Olha, 12h49 em Natal, estamos de volta com 12 em ponto na sua 98 FM. E a gente inicia esse bloco com o nosso convidado, o Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. A gente vai conversar com ele sobre o indiciamento da governadora Fátima Bezerra pela CPI da Covid. Boa tarde, procurador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Túlio. Prazer estar aqui na 98 e parabenizar a equipe pelo programa 12 em ponto. Certamente tem uma audiência muito boa no horário, apesar de nós sabemos todos que no meu dia é um horário muito disputado. Todo mundo meio que marcou programas para meu dia e eu achei uma coisa fantástica. Antes da gente entrar nessa questão muito sensível do tema, que é exatamente como o rádio se fortaleceu com a rede social. Todos nós pensávamos que com a internet iria ter um declínio do rádio e não teve. Pelo contrário, houve um fortalecimento. Eu fico muito feliz que eu gosto de rádio. É o veículo que mais se adaptou a esse momento digital, esse momento da relação com a internet, que está abraçando todos os veículos de uma forma geral, né? Então, o rádio tem essa mobilidade, no instante ele se adapta, né? Então, é o que está acontecendo agora, doutor Luiz. Aí eu vou aproveitar e cumprimentar os ouvintes e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Então, como o rádio virou multimídia, né? Então, agora sim é um veículo para sempre. Vamos lá, vamos para a CPI agora, a CPI da Covid. O governo foi surpreendido ou já esperava esse indiciamento da governadora? Do ponto de vista da governadora, eu acho que não só ela própria, como toda a população do Rio Grande do Norte, ficou surpresa. Há uma surpresa de fato e até diria também uma indignação, porque não há elementos na instrução da CPI que levem ao indiciamento da governadora e do secretário de Saúde. Pelo contrário. Procurador, mas no final das contas, a governadora não é a ordenadora de despesa, a chefe maior do executivo e, consequentemente, ela carregaria a responsabilidade pelos atos dos seus subordinados? Não é assim que funciona na administração pública. Nós temos níveis de... Em algumas situações, sim, né? É assim que temos os níveis de hierarquia. Você está puxando para o domínio do fato que o próprio Supremo sepultou depois do mensalão. Foi a única primeira vez no Brasil e no mundo que foi usada a teoria do domínio do fato. Isso não prevalece. Ministro Joaquim Barbosa, isso foi um ponto fora da curva. Do mensalão, né? E foi muito grave aquele momento do direito brasileiro. É impossível. Explica melhor pra gente o que significa esse ponto, procurador. É mais ou menos como o Túlio falou aqui. Domínio do fato. Eu teria, por ser o chefe aqui da rádio, um chefe geral, ter a obrigação de conhecer tudo que acontece por aqui. Aí eu não sei qual foi o ministro que falou, foi alguém do direito que disse: eu não sei nem o que meu filho faz e às vezes minha mulher, imagine saber o que o meu subordinado está fazendo. Secretário, na hora de inaugurar a obra, aí aparece o governador, o grande responsável, o grande... Aliás, não é só o governador, mas também o prefeito. A gente está falando de política. Sim, mas a parte política, sim, mas a gente está falando administrativo também. Eu quero falar do direito. Aí a minha parte aqui é exatamente comentar a parte técnica do direito. Então, no aspecto jurídico? No aspecto jurídico não há a menor possibilidade. Foi um absurdo o indiciamento, não só. Porque veja só, claro que todo mundo hoje é um pouco juiz, é um pouco técnico de futebol, é um pouco médico, pela a gama de informações, advogado, pela gama de informações que nós recebemos. Fato, realmente é assim. Eu opino sobre qualquer coisa que você me perguntar. Mas tem algumas coisas que a gente tem que seguir, técnicas, procedimentos, parâmetros, paradigmas, senão a gente tem uma bagunça na formação da sociedade. Por isso que você tem as instâncias próprias, juiz, promotor, procurador, advogado, e assim funciona. Então, do ponto de vista
do direito, eminentemente jurídico, não há a menor possibilidade desse inquérito desse pedido transpor o muro, os quadrantes da Assembleia Legislativa. É uma peça política. E veja só, tivemos 2 procuradores do Estado, inclusive o procurador-geral adjunto e a doutora Ana Carolina, acompanhando os depoimentos dos servidores e do secretário de Estado durante a CPI. E os 2 chegaram à conclusão que não tem nenhum elemento para... Até porque, veja só, a CPI foi 3-2, não foi unanimidade. E, coincidentemente, os 3 que votaram, enxertando no relatório o indiciamento do secretário e da governadora, são os 3 da oposição. Então, a casa, eu não estou criticando a decisão política, porque a decisão política é feita da política. Então, se eu tenho maioria, a tendência na política é eu aprovar o que eu penso. Ana Carina. Procurador, do ponto de vista jurídico, o senhor estava destacando aí que existem regras, existem procedimentos, né? Existem requisitos legais, principalmente quando se trata de recursos públicos. No caso desses contratos que foram investigados, né, o que a CPI apurou é que alguns desses procedimentos eles chegaram a ser atropelados, né? Por exemplo, se fez repasse antecipado de recursos sem a devida cautela que o dinheiro público exige, como por exemplo a leitura do contrato. O próprio secretário, que é o ordenador de despesa, o secretário de saúde, reconheceu que o dinheiro foi liberado sem ele sequer ler o contrato. Isso no caso dos respiradores, isso, né, Ana? O dinheiro teria sido liberado antecipadamente sem sequer ter sido assinado um contrato. O atropelo desses procedimentos, desses requisitos legais, não poderiam ensejar aí uma questão, não para a governadora, né, que ela realmente ela não tem nenhuma ligação direta com esse repasse que foi feito. Mas, por exemplo, para o secretário de saúde, que é o gestor direto do recurso, que é o ordenador direto daquele recurso, uma questão de negligência ou de omissão? Não há atropelo nos procedimentos que foram adotados durante a pandemia. Pelo contrário, no governo do Estado, no âmbito do Poder Executivo, foram estabelecidas e instituídas 2 forças-tarefas. Uma no âmbito do Gabinete Civil, da Control e da CESAP, para enfrentar uma situação excepcional, atípica e dramática e traumática, principalmente traumática pelas mortes que a pandemia trouxe. E pela dinamicidade de se tomar decisões em tempo real. Na administração pública, o tradicional é você ter um planejamento e uma execução e seguir procedimentos tranquilos. Você tem até um plano plurianual para que o gestor, se prepare para a normalidade da administração. Nós somos surpreendidos no mundo inteiro por uma pandemia avassaladora, que teve até um país como os Estados Unidos, que é o maior país do planeta, tendo que confiscar respiradores no meio do caminho, tipo como fosse um navio pirata, ao ponto que nós chegamos naquela época. Aí o que é que aconteceu? O governo federal, vendo a situação crítica, já a partir dos outros países, que nós somos um dos últimos países a ser contaminado pelo coronavírus, editou a lei 13.979 que disse, olha, o recorte que temos no país em termos de administração pública para contratar com o privado é este, aqui. Na pandemia vai ser esse outro. Então, meio que paralisou a contratação. Mudou até a legislação para isso. Tudo, porque se não fizesse, todo mundo estava preso hoje. O que os gestores fizeram e que tiveram que fazer durante a pandemia, em termos de contratações e de compras, se não tivesse vindo a 13.979, todos estavam respondendo por improbidade, porque pela 866 tem um figurino para a normalidade, contratar nas condições normais de temperatura e pressão. No caso do coronavírus, essas condições sumiram, por isso que veio a legislação, que pela primeira vez no Brasil se permitiu
fazer o pagamento antecipado. Aí por que foi feito isso? E por que a lei veio nesse sentido? Porque precisava o gestor correr atrás do fornecedor. E feitos uns malucos, governadores, prefeitos, Ministério da Saúde. Você tem ideia? O ministro da Saúde editou portaria requisitando os respiradores. Para vir 14 respiradores aqui para o Rio Grande do Norte, a PGE do Rio Grande do Norte e o governo do estado teve que entrar com ação na Justiça Federal para obrigar a empresa a entregar e o Ministério da Saúde a liberar os respiradores. Foi na época do Mandetta ou do Pazuello? Eu acho que foi no primeiro-ministro ainda. O Henrique Mandetta. Então veja só, é uma situação dramática. Havia uma guerra. Essa é a palavra, guerra. Então imagine você sentado na cadeira de secretário de saúde, as pessoas morrendo aos montes, fila de 300, 400 pessoas aguardando TI. Aí não, aqui eu vou fazer esse processo, vai ali, depois eu vejo. Não, a lei disse, vá atrás e compre. Se encontrar o fornecedor, inclusive a própria pesquisa de mercado, se você pegar a 13979, tem pelo menos 15 itens que diz assim, até a pesquisa no site está valendo pelo preço. Então, foi uma revolução, uma lei extraordinária para um momento absolutamente especial. O olhar da CPI foi um olhar como se não tivesse existido uma pandemia. Não é fácil, não foi fácil para a governadora, para nenhum gestor no país, para o secretário de saúde, tomar decisões. O caso dos respiradores. Chegou o ofício, 12 horas para passar. Descobrimos uma empresa que tem respiradores. 12 horas para passar o recurso. 12 horas. Aí tu é governador do estado, tu é secretário de saúde, no caso é o próprio secretário de saúde, diz, tem 12 horas, mas eu tenho que juntar um monte de papel aqui, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Digamos que tivesse dado certo. E o Rio Grande do Norte fosse o único estado a não fazer a compra, a não aderir, de repente. Como é que estava o secretário de saúde hoje? Então é fácil criticar a obra feita, você tomar decisões no calor da emoção da de crise, tentar salvar a crise. Jorge, a coisa mais fácil que tem é eu analisar um processo 6 anos depois que ele foi fechado. Porque eu não consigo apreender aquele momento, aquela circunstância em que você teve que tomar a decisão. Então a CPI, a Assembleia é uma casa política. Eu fui à CPI fazer um depoimento, fiz elogios à Assembleia e merece, é o parlamento, é o poder legislativo, é o poder mais democrático por excelência, o mais legítimo que nasce do povo, mas é uma casa política. E numa CPI você respira política 24 horas. Quem tiver mais votos, leva. É verdade, procurador. Tem que enxertar, desconfigurar o parecer, o relatório do deputado Francisco, do PT. 3-2, vamos pra cá, 3-2. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta, porque a visão já é outra, aí você já vai criticar o que deveria ter sido feito, né, com a visão de hoje. Agora, mesmo com esse avanço legislativo que foi possível, né, com essa lei que possibilitou as compras rápidas, as compras emergenciais, a gente não está falando aqui de R$5 mil, de R$500 para uma compra, né, assodada. A gente está falando aqui de R$50 milhões, no caso do Consórcio Nordeste, e de R$5 milhões no caso do Rio Grande do Norte. Então, assim, não deveria ter tido um mínimo de cuidado para checar se pelo menos a empresa que estava sendo contratada, ela teria condição de entregar, porque se contratou, né, se repassou antecipadamente para uma empresa sem contrato assinado, R$50 milhões para uma empresa que Ana não Carina, tinha... você está falando de gerenciamento de riscos. Isso em condições normais de temperatura e pressão, o gerenciamento de risco é feito. O que é que a lei fez, a 3979? Essa parte que o gestor tem que observar os riscos na contratação, é fato, deve observar. Só que com essa lei, com a pandemia, o gerenciamento de risco ficou para a execução do contrato. O gestor foi meio que liberado de tomar todas essas cautelas, porque enquanto ele faz essas cautelas, ele pode perder o negócio, a contratação, e pode estar gente morrendo. Então a lei foi nesse ponto. E um detalhe, o Consórcio Nordeste, juntamente com o Estado do Leda, que foi a Bahia, quem instruiu todo o processo com o procurador, a melhor procuradora do Nordeste do Brasil, em termos de conhecimento técnico, a doutora Bárbara. Ela que analisou o processo da contratação, o Estado da Bahia que analisou. Quando o secretário falou
que não leu, que não sei o quê. Na verdade é porque o Estado da Bahia fez a instrução, uma instrução de qualidade. Eu conheço os procuradores da Bahia. Mas por que deu errado? Mas porque tem uns bandidos já entraram com a intenção de roubar. Aí é aquela história. Eu faço um negócio com você. O cara diz, ele entrega amanhã a mercadoria. Aí ele não entrega. O cara é um bandido. Esse aqui é um detalhe. Nós somos vítimas de pessoas mal intencionadas. Houve desvio, prejuízo. É tanto que tem inquérito criminal, tem uma ação civil correndo na Bahia e tem a ação civil pública. Veja como o Rio Grande do Norte, a governadora Fátima, ela, quando tomou conhecimento, e nós tomamos conhecimento de que não havia sido feita a entrega dos respiradores, assim que a Bahia, que é o estado do líder, entrou com ação, nós nos habilitamos e entramos também com ação civil pública. Pela demora do processo lá na Bahia, nós achamos por bem pedir elementos, documentos que inclusive se encontram sob sigilos e entramos com ação civil pública aqui no Rio Grande do Norte. Pedimos uma série de documentos e entramos com ação e pedimos várias providências ao juiz. Eu não posso falar sobre esta ação porque eu tenho responsabilidade com a função pública que eu tenho, dever funcional de guardar sigilo daquilo que eu tenho conhecimento em razão da minha função. Mas foram determinadas, pelo visto, todas as medidas que nós pedimos na ação. Eu tenho que fazer um break, mas dá tempo da pergunta do Túlio Lemos. Vamos lá. Não, secretário, eu quero perguntar o seguinte, a CPI pede o indiciamento e qual é a providência que vai ser tomada do ponto de vista jurídico? O pedido ele vai para os órgãos competentes, especialmente o Ministério Público. A Procuradoria, o Estado vai se antecipar a isso, vai aguardar, qual vai ser o procedimento da Procuradoria? Primeiro nós vamos esperar que tenha a tramitação normal, que nós tenhamos acesso, porque ainda está no âmbito da CPI, dentro ainda da própria Assembleia. Relatório que vai para o plenário. Então, tem uma série de passos ainda a seguir. O senhor leu esse indiciamento, o pedido de indiciamento? Li, é por isso que eu estou dizendo, a partir da leitura mesmo dinâmica que a gente fez, uma coisa é eu fazer uma leitura rápida do que eu vi, outra eu me apropriar da informação, com cuidado e tal, mas do que eu já li, é o que eu estou dizendo, não há fundamentação legal para indiciar a secretária de Estado, para indiciar a governadora Fátima, e quem conhece a governadora Fátima sabe da sua história na política do Rio Grande do Norte e do país. Ela é uma pessoa digna, uma pessoa proba, que só tem feito, durante a vida dela, coisas pensando no cidadão, na cidadania, nos direitos. Então, jamais poderia a CPI ter feito o que fez sem base nenhuma. Então, detalhe, a nova lei de improbidade, ela exige, aqui o nosso especialista, é a novidade da lei, que muita gente criticou, mas peraí, só porque eu assinei, o fato de eu praticar um ato, ou assinar um contrato, ou dar uma ordem, não quer dizer que eu já tinha cometido improbidade. Essa foi minha intenção. A minha intenção ao praticar aquele ato foi realmente desviar o recurso, então a lei agora exige que seja aprovado o dolo. Como é que você pode pedir que a governadora não praticou nenhum ato? Procurador, me explique, eu estou tentando entender o seguinte, o senhor é procurador do Estado. Concursado. Concursado. Há 27 anos. O Estado do Rio Grande... 40 anos de serviço público. O Estado do Rio Grande do Norte foi vítima, né, desse golpe que deram na compra dos respiradores. Ele mais 9 estados. O Estado do Rio Grande do Norte perdeu quase 5 milhões de reais. Houve prejuízo ao nosso erário, né? Prejuízo para o nosso bolso, contribuinte, população do Rio Grande do Norte. O senhor, como procurador do Estado, não deveria estar tentando defender o Estado e não os gestores? Porque a gente está vendo aqui uma defesa dos gestores do atual governo e não a defesa do Estado do Rio Grande do Norte, que é a nova modelagem. Hoje, não só a PGE do Rio Grande do Norte, mas a Advocacia da União, ela pode e deve defender os atos praticados também pelos gestores, quando eles são praticados em observância da lei e com pareceres jurídicos que opinam favoravelmente a prática daquele ato. Imagine você, a secretária de Estado,
e por estar praticando atos administrativos na sua avaliação de boa-fé dentro da lei, inclusive com pareceres jurídicos, e amanhã você é processado. Aí o que você ganhou como salário vai gastar com o advogado. Então, essa é a novidade da lei de licitações, a nova lei, e também a AGU já tinha autorização. E a partir de 2017 ou 2014, não lembro agora, foi aprovada aqui uma lei no governo Robson que, em sintonia com a lei da AGU, que já tinha na AGU em alguns estados, autoriza a advocacia pública a defender não só o gestor, mas o servidor público, porque veja, quantos servidores públicos foram chamados à CPI? Gente que trabalhou 24 horas por dia, gente que perdeu sono, trabalhando em força-tarefa para garantir a chegada de insumos, de medicamentos, de equipamentos para combater. Aí vai ser chamado, não, porque a gramatura desse negócio aqui era para ser uma grama, foi 2 o tamanho. Quer dizer, e num cenário de guerra, pelo amor de Deus. Então ele defende o Estado e defende a autoridade pública e o servidor quando ele pratica o ato da conformidade com a lei. Procurador, 13h10, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com a entrevista do Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Vamos falar também sobre a entrevista de Moro, né? Isso, mas é no outro bloco. Temos mais 2 blocos aqui. É isso aí. Fica aí. Daqui a pouco a gente volta com 12 em ponto. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. AMG Energia Solar. Natal Super Show Supermercados. A magia é estar em família. E VNZ Jeep. Condições imperdíveis para você entrar 2022 de Jeep 0 km. A toda hora, em todo lugar. 98. Sua conta de energia vai sumir. Chegou a MG Solar. Então não perca mais tempo e comece a economizar. A MG Energia Solar na sua casa ou empresa. A MG é muito mais economia pra você. De energia eu não pago mais não. Conta de energia eu não pago não. A MG Solar, energia solar sustentável, é o melhor investimento para sua casa ou empresa. Quer ficar livre da sua conta de energia? Então passa lá na MG. Tá esperando o quê? Passa lá na MG. Rua Antônio Ribeiro de Andrade, 183, Neópolis. No Super Show, a família vem em primeiro lugar. Neste Natal, deixe sua festa ainda mais especial com a gente. Aqui você pode muito mais. Faça a lista da sua ceia e passe em uma das nossas lojas. Tem sempre uma pertinho de você para aproveitar. Super Show. A magia do Natal é estar em família. Central de Exames Covid. Super Drive com toda a segurança. Exame suave com resultado no mesmo dia, em até 6 horas. Central de Exames Covid. Exames com padrão ouro dos Estados Unidos e com a excelência do Laboratório Getúlio Salles. Central de Exames Covid. Fica no Espacial Mall, na Roberto Freire, vizinho ao Supermercado Extra. Informações no WhatsApp 99402-3060. Atendemos os planos de saúde Amil, Cassi, Caurne, Fusex, GEAP, Humana Saúde, Marinha, Unimed e CAP Saúde. Central de Exames Covid, de segunda a sexta das 8 às 18 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Quer terminar o ano de casa nova com tudo prontinho para receber a família neste Réveillon? Venha aproveitar o último mês de aniversário Redcom. Ainda temos grandes ofertas e muitos prêmios para você. A cada R$50 em compras, você recebe um cupom e pode ganhar um carro 0 km, 3 motos e um montão de vales compra para te ajudar a fazer aquela reforma em casa. Passe na loja mais perto de você e venha aproveitar esta festa. Vem pro aniversário Redcom. 98 FM. Isso é Raíssa Rodada.
cachaça matuta. Ela tem um beijo doce, cinturinha de pilão. Quando balança a saia, apaixona o coração. Eu não trago ela por nada, nem me consumo instituta. É o meu amor maior, eu tô falando é da matuta. Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É mais gostosa, matuta é o meu amor. Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É mais gostosa, matuta é o meu amor. Beba com moderação. Há 60 anos eu sou a energia que transforma a nossa história, ilumina o desenvolvimento e a cultura do Rio Grande do Norte. Eu sou a energia presente em sua vida todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. Eu sou a Neoenergia Coserne. Eu sou a energia de um abraço, de um sorriso. Essa fonte gera tudo que eu preciso. Essa força vem de dentro de você. Eu sou a energia que faz renascer, que movimenta e faz acontecer. Essa força vem de dentro de você. Neoenergia Coserne, 60 anos. O futuro a gente faz agora. Sempre tem um borrachão pertinho de você, com um mix de produtos para as pequenas e as grandes obras. Todos os tipos de revestimentos, pisos vinílicos, laminados, porcelanatos, drywall, forros, produtos acústicos e industriais, utilidades para casa, jardim, correias, lonas e muito mais. Visite-nos e confira tudo de bom que o Borrachão tem para você. Unidades Alecrim, Lagoa Nova, Tirol e Shopping Cidade Verde. Entre em contato através do WhatsApp 999550331. Saúde é coisa séria e cada segundo conta. Por isso é importante saber para onde ir. Cumprindo decisão judicial, o Hospital Alfredo Gurgel só pode atender urgências e traumas de alta complexidade, acidente de trânsito, traumas ortopédicos, derrame, AVC e ferimentos por arma de fogo ou branca. Para outros atendimentos, qual o posto de saúde, UBS, UPA e hospitais regionais, há sempre uma porta aberta para te receber. Secretaria Estadual de Saúde do RN. As melhores ofertas para um Natal mais feliz você encontra no Cidade Atacadão. Leite condensado Italac TP 395 gramas, 4,8. Arroz branco brilhante 1 quilo, 3,49. Cerveja Petra puro malte 600 ml, 5,69. Panetone Balduco 400 gramas fruta, 16,98. E coração de frango Seara 1 quilo bandeja, 22,48. Um Natal com muito mais esperança. Cidade Atacadão. 12 em ponto 98. 13h17, a gente está de volta com o 12 em ponto. Vamos aqui caminhando para o final da nossa conversa com o Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Quem tem uma pergunta, vamos, né? Ana Karina. Procurador, a gente estava falando antes do intervalo sobre essa questão da Procuradoria, né, defender os servidores, defender os gestores. A Procuradoria também já está atuando na defesa da secretária adjunta que foi afastada pela Justiça e foi exonerada do governo por conta dos seus atos de gestão. Maura Sobreira. Maura Sobreira, exatamente, justamente naquela operação que investigou a contratação de 10 leitos de UTI para o Hospital Pedro Germando e 40 leitos de UTI para o Hospital João Machado. Esse contrato também chegou a ser apurado na CPI, né? A Procuradoria também está atuando na defesa dela? Neste momento, eu não tenho uma informação concreta a respeito, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a PGE, ela atua quando provocada. Então, qualquer servidor que tenha atuado em determinado processo, em que há um opinamento da Procuradoria-Geral em tese favorável à prática do ato administrativo, esse servidor pode requerer a atuação da PGE em sua defesa. Eu não sei se foi feito um requerimento nesse sentido. No caso da CPI, por exemplo, nós somos provocados pela pasta da saúde para dar assistência aos servidores
nos depoimentos. Então, no caso dela não teve essa procuração, essa provocação. Eu não tenho como responder isso aqui agora, porque eu não tenho essa informação, mas eu posso verificar isso, se realmente houve algum pedido nesse sentido de fazer a defesa ou algum ato da parte da PGE. Secretário, o senhor disse que não há fundamento nenhum. Saúde. Não há fundamento nenhum no pedido de indiciamento. O pedido de indiciamento termina apontando para uma investigação que pode vislumbrar aí um crime, né? E levando por esse lado e voltando pela mesma situação, pode-se o Estado ou a Procuradoria vislumbra denunciação caluniosa ou os deputados estão dentro das suas prerrogativas e até de sua imunidade? Eu acho que é prematuro a gente fazer qualquer análise, qualquer exercício de futurologia nesse caso. Mas o senhor já fez, o senhor já disse aí que não tem fundamento nenhum, né? Não, o que eu posso dizer é do que eu li. Então, inclusive na parte aí, a gente não pode, nem vai falar em crime, porque o próprio relatório aprovado pela maioria, ele não fala em crime, pelo contrário, afasta a existência de crime. Você tem um parágrafo aqui que afasta o crime. Aí no parágrafo seguinte fala na improbidade, né? Só que na questão que restou para a comissão, na sua maioria, entender que teria havido improbidade, a própria lei de improbidade, ela exige o dolo. E a própria CPI não identificou na sua fase instrutória qualquer ato que comprove isto. Então, até nesse ponto, há uma certa contradição no relatório. O senhor tem esperança que o plenário da Assembleia Legislativa mude e, inclusive, aprove o relatório do líder da governadora, Francisco do PT? Aí eu não posso falar sobre a economia interna do parlamento. Não, mas a expectativa. Né? Eu não me sentiria confortável em falar sobre o que o parlamento vai fazer, tá certo? Aí é muito complicado. Eu estaria fazendo uma ingerência sobre a Casa Legislativa. Mas a expectativa se realmente analisar o relatório como está posto, o caminho seria naturalmente se chegar ao plenário. Eu também não sei se vai ser, não teria que ver o regimento se vai ser levado a plenário, né? Inclusive a CPI, a informação que eu tenho é que estaria enviando o relatório para a Procuradoria da Assembleia. Não confirmei essa informação, que é uma informação extraoficial, mas eu não sei se vai. Procuradoria que acompanhou todo o processo. É tudo muito, muito prematuro. A única coisa que nós temos mesmo de concreto é a aprovação por maioria da CPI. A oposição conseguiu formar uma maioria de 3-2 e fez as modificações que achou que deveria fazer, foi vitoriosa nesse ponto. E a nossa análise jurídica é esta, que realmente é uma peça que não tem fundamentação legal para indiciar o secretário e a governadora do Estado. Pois é, eu queria agradecer a presença aqui no nosso estúdio do Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Muito obrigado por sua presença. A gente vai acompanhar porque é um assunto de grande importância, não só para o Estado, mas também para a campanha eleitoral, né? Diógenes, Túlio e Ana Karina, fico muito feliz em ter vindo aqui na bancada de vocês, uma bancada qualificada do jornalismo potiguar. Estúdio novo, programa, viu? Estou vendo aqui, tudo muito bacana. Fiquei muito feliz aqui, vocês estão de parabéns, tá certo? E eu queria aproveitar para mandar um abraço para Geide Henrique, meu contemporâneo de universidade. Tá na nossa assessoria de imprensa, né? Ele e Felipe. Grande figura, televisivo. E somos líderes no Instagram do Nordeste, temos de PGS, graças a Geide aí, que realmente deu dinamizada no nosso Instagram da PGS. Tem tintinha aí. Um abraço, gente. Um abraço para vocês aí, um abraço para os ouvintes, todos que nos acompanharam, nos honraram com sua audiência. Estou à disposição para quando precisar eu estarei aqui. Valeu, obrigado. Bacana, grande abraço. Procurador.